Se você gosta dessas histórias de fazendeiro viúvo, se inscreva no canal e deixe o like. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi a voz do Barão Teodoro dentro da minha terra. Não porque ele gritou. Ele não era de gritar. Era pior. Era daqueles homens que falam baixo e fazem o silêncio ao redor pesar como chumbo. Mas antes de chegar nessa parte, preciso contar como tudo começou. Meu nome é Josué. Tenho 56 anos e sou dono de uma fazenda no interior do Tocantins que meu avô começou, meu pai continuou e eu terminei de levantar com as próprias mãos. Não é uma fazenda grande pelos padrões de hoje. 480 hectares de cerrado, pastagem, um córrego que corta a propriedade pelo meio e nunca secou, nem nos anos mais duros, e uma sede de alvenaria com varanda larga que minha esposa, Conceição, desenhou ela mesma num caderno de escola antes de a gente construir. Conceição morreu há 5 anos de uma doença que começou quieta e terminou rápida. Levou 7 meses entre o diagnóstico e o enterro. 7 meses em que o mundo foi ficando menor a cada semana, até que sobrou só eu, a fazenda e um silêncio que ocupou todos os cômodos como se fosse mobília. Depois que ela foi, eu continuei. Não porque eu quisesse, mas porque a terra não espera a gente terminar de sofrer. O gado precisa de água, a cerca precisa de reparo, o pasto precisa de limpeza. A fazenda não sabe que sua dona morreu, ela só sabe que precisa de alguém. E esse alguém era eu. Então eu fiquei. Trabalhava do amanhecer até escurecer. Jantava sozinho na cozinha que Conceição tinha escolhido cada azulejo. Sentava na varanda que ela tinha desenhado. Dormia na cama que a gente tinha comprado junto quando casou. Só que agora metade dela estava sempre fria. 5 anos assim. 5 anos de rotina sem reclamar. Sem pedir mais, sem esperar nada diferente. Eu tinha feito paz com isso. Ou pelo menos achava que tinha. A região onde minha fazenda fica é controlada, de um jeito que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sabe, pelo Barão Teodoro de Melo Figueiredo. Barão não é título de verdade. É apelido que a família carrega desde o bisavô, que era dono de metade do município quando o município ainda era vila. O Teodoro herdou a terra. Herdou o nome e herdou o jeito. Tem 3.000 hectares das melhores terras da região, gado de raça, máquinas que custam mais do que minha fazenda inteira, e uma casa grande pintada de branco, que parece mansão de novela plantada no meio do cerrado. Mas o que ele tem de verdade, o que faz as pessoas abaixarem a cabeça quando ele passa, não é o dinheiro, é a influência. O barão conhece o juiz, conhece o delegado, conhece o vereador, conhece o dono do cartório, conhece todo mundo que importa, e todo mundo que importa sabe que deve favor para ele. Não é um homem violento, pelo menos não do jeito que a gente vê. Nunca vi ele levantar a mão para ninguém. Não precisa. Ele tem gente que faz isso por ele, quando precisa. E quando não precisa, basta o peso do nome. O peso do nome é o bastante para que a maioria das pessoas na região faça o que ele quer, sem que ele precise pedir 2 vezes. Eu nunca tive problema com o barão. Minha fazenda fica longe da dele. Minha terra não interessa para ele, e eu nunca fui de me meter em nada que não fosse meu. Vivíamos em paralelo, cada um no seu mundo, com aquela paz de quem não se cruza o suficiente para criar atrito. Até aquela quarta-feira de setembro. Eu tinha ido até a cidade pela manhã resolver uma questão de vacina do gado no escritório da prefeitura. Coisa simples, burocracia de sempre. Estava voltando pela estrada de terra que liga a cidade à minha propriedade, quando passei pelo trecho que margeia a fazenda do barão. É um trecho longo, uns 4 quilômetros de cerca de arame farpado novinho dos 2 lados, postão de concreto, tudo impecável, porque o barão gosta que tudo que é dele tenha a aparência de poder. E foi nesse trecho que eu vi. Tinha uma mulher parada na beira da estrada, bem na frente da porteira principal da fazenda do barão. Não estava sentada, não estava encostada, estava de pé, mas daquele jeito de quem está de pé porque sentou já não resolve mais nada. O corpo estava ali, mas a força não estava. Diminuí a velocidade da caminhonete. Quando cheguei mais perto, vi que ela estava grávida. Muito grávida. A barriga era grande, redonda, pesada daquele jeito que diz que falta pouco. Ela usava um vestido claro que o suor e a poeira tinham manchado e segurava com as 2 mãos uma sacola de plástico que parecia ter tudo o que ela possuía no mundo. Os pés estavam em chinelos gastos, cobertos de terra vermelha até a canela. O cabelo escuro estava preso, mas metade tinha escapado e caía pelo rosto. E o rosto? O rosto era de uma mulher que não devia ter mais que 23, 24 anos, mas que carregava nos olhos uma fadiga que pertence a gente muito mais velha. Parei a caminhonete no acostamento. Desci.
Ela me olhou com aquele olhar de bicho acuado que não sabe se o que está chegando é ajuda ou mais problema. Mantive distância. Moça, eu disse com cuidado. Está precisando de alguma coisa? Ela demorou para responder 3, 4 segundos que pareceram mais. Então falou, com uma voz que era quase um fio. Estou bem. Não estava. Qualquer pessoa com olhos na cara via que não estava. Mas eu não ia discutir. Você está esperando alguém? Perguntei. Ela olhou para a porteira da fazenda do barão atrás dela e depois olhou para a listrada. Não. Silêncio. Eu ia falar alguma coisa quando ouvi o barulho de motor atrás de mim. Uma caminhonete preta, novinha, daquelas que custam o preço de uma casa, vinha pela estrada interna da fazenda do barão, levantando poeira. Parou na porteira. A porta abriu e desceu um homem que eu reconheci na hora. Valdir, o capataz do barão. Homem magro, duro, com cara de quem nunca sorriu na vida e não pretende começar. Ele olhou para a mulher, olhou para mim e depois falou para ela como se eu não existisse. Já mandaram você embora. O que está fazendo ainda aqui? Ela não respondeu. Segurou a sacola com mais força. Ele avançou 2 passos. Eu disse para ir embora. Essa é a segunda vez. Se eu tiver que dizer a terceira, não vai ser eu que vem, vai ser outro. Foi aí que eu falei. Espera um pouco. Eu disse. O Valdir me olhou como se tivesse acabado de notar que eu existia. Seu Josué, isso aqui não é da sua conta. Tem uma mulher grávida sozinha na beira de uma estrada. É da conta de qualquer um. Ele me mediu de cima a baixo com aquele olhar de capataz que está acostumado a fazer gente recuar. Eu não recuei. Tenho 56 anos. Já vi olhar pior. A moça trabalhou aqui, ele disse, como se isso explicasse tudo. Foi mandada embora. Simples assim. E está na beira da estrada sem ter para onde ir. Eu completei. Isso não é simples. Ele apertou o maxilar. Não é problema nosso. É problema de alguém. Eu respondi. Ele ficou me olhando por um segundo. Então voltou para a caminhonete sem dizer mais nada e sumiu pela estrada interna. A poeira assentou devagar. Olhei para a mulher. Ela estava me olhando com aquela expressão de quem está tentando decidir se pode confiar no que acabou de ver. Qual é o seu nome? Perguntei. Clara. Ela respondeu baixinho. Clara, meu nome é Josué. Eu tenho uma fazenda aqui perto. Você precisa sair desse sol. Ela olhou para a estrada, para a fazenda do barão, para a sacola nas mãos. Eu não tenho para onde ir. Eu sei. É por isso que estou oferecendo. Ela demorou. Não foi uma demora de quem está pensando se aceita ou não. Foi a demora de quem precisa verificar dentro de si mesma se ainda consegue acreditar em alguma coisa. Depois de um tempo que pareceu longo, mas deve ter sido 1 minuto, ela assentiu uma vez, devagar, com a cabeça. Abri a porta da caminhonete para ela. Ela subiu com dificuldade, ajeitando a barriga, segurando a sacola no colo. Dei a volta e entrei. Liguei o motor, mas antes de engatar a marcha, ela disse: "O senhor não sabe no que está se metendo." Olhei para ela. O rosto dela estava virado para a janela, olhando para a cerca da fazenda do barão que se estendia pela estrada. Provavelmente não. Eu disse. E saí. O caminho até a fazenda durou 20 minutos. Clara não falou nada. Ficou com a sacola no colo, as mãos agarradas no plástico, olhando a paisagem passar como se estivesse decorando o caminho caso precisasse fugir. Eu não forcei conversa. Quando a gente vive sozinho por 5 anos, aprende que o silêncio tem seu valor e que forçar palavra na boca de quem não está pronto é desperdício para todo mundo. Quando chegamos na sede, estacionei debaixo do pequizeiro grande que faz sombra na frente da casa desde antes de eu nascer. Desci, abri a porta para Clara e a vi sair com aquele cuidado de quem está protegendo a barriga de cada movimento brusco. Ela olhou para a casa, para a varanda larga, para o terreiro de chão batido, para o curral no fundo com as vacas pastando devagar, e ficou parada como quem chegou num lugar que não esperava encontrar. A casa é simples, eu disse, mas é segura. Ela não respondeu, só seguiu. Entrei pela cozinha, acendi a luz. A cozinha de Conceição. Cada coisa ali ainda estava no lugar que ela tinha escolhido. Os temperos na prateleira alta, a panela de ferro no gancho, a toalha de mesa que ela bordou num inverno em que ficou gripada e disse que precisava ocupar as mãos, senão ia enlouquecer. Até o relógio de parede era o que ela tinha comprado na feira de Palmas, num aniversário de casamento. Estava parado. Parou 3 meses depois que ela morreu, e eu nunca troquei a pilha. Puxei uma cadeira para Clara. Ela sentou devagar, com a sacola ainda no colo,
como quem não pretende ficar. Fiz café. Cortei um pão, passei manteiga e coloquei na frente dela sem perguntar se queria. Ela olhou para o prato, para o café, para mim. O senhor faz isso com todo mundo que encontra na estrada? Não, respondi. Mas também não encontro mulher grávida na beira de estrada todo dia. Ela não respondeu, mas comeu. Comeu devagar, segurando o pão com as duas mãos, mordendo pequeno, mastigando com atenção. A fome de quem não come direito a tempo, mas que não quer demonstrar que está passando necessidade. Eu sentei na outra ponta da mesa, tomei o café e fingi que não estava vendo. Quando ela terminou, colocou as mãos sobre a barriga e ficou olhando para a janela. Do lado de fora, o cerrado era aquele tapete infinito de verde e dourado, que vai até onde a vista alcança. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Ela assentiu. O que aconteceu na fazenda do barão? Ela ficou em silêncio por um tempo. Eu trabalhava lá. Ela começou. Na cozinha da casa grande. Fazia 8 meses. Quando o do barão soube que eu estava grávida, mandou-me embora. Disse que não queria mulher nessa condição trabalhando debaixo do teto dele. Fez uma pausa. E disse mais uma coisa. O que ele disse? Eu perguntei. Ela me olhou. Disse. Você não vale nada aqui. Ficou no ar. 5 palavras. Você não vale nada aqui. Ditas por um homem que tem 3.000 hectares e o respeito forçado de um município inteiro. Para uma mulher de 23 anos, grávida, que cozinhava a comida dele. Senti aquela coisa se acender dentro de mim. Não é raiva de explodir, nunca fui disso. É uma coisa mais funda, mais pesada, que desce para um lugar escuro no peito e fica lá, parada, como brasa que não levanta chama, mas que queima igual. E o pai da criança? Perguntei. Ela baixou o olhar. Não está mais, ela disse. Morreu? Ela hesitou. Sumiu. Quando soube que eu estava grávida, sumiu. Nunca mais voltou. Fiquei quieto. 2 homens na vida dessa mulher. Um que sumiu quando soube da criança. Outro que a declarou sem valor por causa da mesma criança. E a criança ali, dentro dela, sem ter culpa de nada, já carregando o peso de ter sido rejeitada 2 vezes antes de nascer. Você tem família? Perguntei. Tenho minha mãe, ela disse. Mora longe, em Goiás. Faz tempo que não nos falamos. Ela parou. A gente brigou quando eu decidi vir para cá. Ela disse que eu estava fazendo besteira, largando tudo para trabalhar em fazenda de gente estranha. Ela olhou para as mãos. Ela tinha razão. Por que não liga para ela? Ela balançou a cabeça. Não posso aparecer assim. Sem nada. Grávida. Sem emprego. Olhei para ela. Clara. Mãe não funciona assim. Ela me olhou com aqueles olhos cansados. A minha funciona. Eu não insisti. Mostrei o quarto do fundo para ela. O mesmo quarto que Conceição tinha preparado uma vez para um filho que nunca veio. Tinha uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para o pasto dos fundos, onde as vacas passavam devagar no fim da tarde como se não tivessem compromisso nenhum com o tempo. Conceição tinha costurado a cortina daquela janela. Era azul clara, com flores miúdas. Ainda estava ali, desbotada pelo sol, mas inteira. Clara entrou no quarto, colocou a sacola no chão e ficou parada olhando a cortina como se pudesse sentir que alguém tinha feito aquilo com cuidado. É bonita, ela disse. Era da minha esposa, respondi. Ela me olhou. Era? Ela faleceu há 5 anos. Clara ficou em silêncio por um momento. Sinto muito, disse. Eu também, respondei. O senhor vive sozinho desde então? Desde então. E não é difícil? Olhei para a cortina que Conceição tinha costurado. Os primeiros 2 anos, eu disse, são um buraco. Depois vira uma coisa que a gente carrega. Mais leve, mas nunca some. Ela não disse mais nada. Eu saí e fechei a porta devagar. Naquela noite, deitei na minha cama e fiquei olhando para o teto no escuro, pensando no que Conceição diria se estivesse ali. Eu sabia exatamente o que ela diria. Ela diria a Josué, você fez certo. Com aquela voz calma e firme que ela usava quando eu duvidava de mim mesmo. E eu responderia que não fiz nada demais. E ela diria que você nunca acha que fez. E isso é exatamente o que faz de você o que você é. Sorri no escuro. Mesmo depois de 5 anos, as conversas com ela continuavam dentro da minha cabeça, com a mesma clareza de sempre. Só com uma diferença. Agora só eu ouvia.
Os dias seguintes passaram com aquela naturalidade que a vida no campo tem quando a gente não atrapalha o ritmo dela. Clara foi se acomodando devagar. No primeiro dia, ficou no quarto quase o tempo todo. No segundo, apareceu na cozinha de manhã cedo e fez o café antes de eu levantar. No terceiro, estava varrendo a varanda quando eu saí para o curral. Eu disse que não precisava. Ela disse que precisava. Reconheci naquilo o mesmo orgulho que eu tinha visto nela na beira da estrada. Não era orgulho de vaidade. Era orgulho de quem precisa provar para si mesma que não é um peso. Deixei ela fazer. O Geraldo, meu capataz, um homem de 50 e poucos anos que trabalha comigo desde que Conceição era viva, me encontrou no curral na segunda manhã e perguntou sem rodeio: "Quem é a moça, seu Josué?" Uma pessoa que precisava de ajuda. Ele coçou o queixo. "E vai ficar?" "Por enquanto." Ele assentiu. Eu vi ele olhar para a sede de longe, ver Clara na varanda e voltar para o trabalho sem mais perguntas. Geraldo é assim. Confia em mim o suficiente para não pedir explicação e é leal o suficiente para ficar de olho sem que eu peça. Foi na sexta-feira, 4 dias depois que Clara chegou, que o problema bateu na porta. Eu estava no galpão conferindo uma remessa de sal mineral quando ouvi o barulho de um carro pesado entrando na propriedade. Larguei o que estava fazendo e fui até a frente. Uma caminhonete preta, a mesma que eu tinha visto na porteira do barão, estava parada no terreiro. O Valdir estava encostado na porta, de braços cruzados, com aquele olhar de funcionário que veio cumprir ordem e gosta do serviço. Atrás da caminhonete, num carro menor, havia outros 2 homens que eu não conhecia. "Seu Josué", o Valdir disse quando me viu chegar. "Valdir, vim trazer um recado do barão." Fiquei parado, esperando. O barão ficou sabendo que o senhor levou a Clara. "Quer que ela volte?" "Volte para onde?" "Para resolver uma pendência." "Que pendência?" O Valdir descruzou os braços. "Isso é entre o barão e ela." Fiquei olhando para ele. "É entre o barão e ela. Mas quem veio aqui foi você." Ele apertou o maxilar do mesmo jeito de antes. "Eu estou sendo educado, seu Josué. A próxima pessoa não vai ser." Olhei para os 2 homens no carro atrás. Olhei de volta para o Valdir. "Pode dizer para o barão que a Clara está aqui porque quis estar, e que ela sai quando ela quiser sair, não quando ele mandar." O Valdir ficou me olhando por um tempo, então balançou a cabeça devagar, como quem está decepcionado com uma decisão alheia. "O senhor não sabe quem é o barão Teodoro," ele disse. "Eu sei exatamente quem é," respondi. "É por isso que estou dizendo o que estou dizendo." Ele entrou na caminhonete. Os 2 homens no carro atrás ligaram o motor. Antes de fechar a porta, o Valdir disse, quase como quem está fazendo um favor: "Seu Josué, o senhor tem uma fazenda bonita. Seria uma pena complicar as coisas." Não era ameaça disfarçada. Era ameaça direta. Ele saiu. A poeira subiu e desceu. Fiquei parado no terreiro ouvindo o barulho do motor sumir pela estrada. Quando me virei, Clara estava na porta da cozinha. Tinha ouvido tudo. Os olhos dela estavam grandes, assustados. "Eu preciso ir embora," ela disse. "Não precisa. Antônio." "Josué. Josué," ela corrigiu. "Você não entende. O barão não está atrás de mim só porque eu saí." Olhei para ela. "Então por que está?" Ela respirou fundo, entrou na cozinha, sentou na cadeira de sempre. Eu sentei na frente. Ela ficou um tempo olhando para as próprias mãos. Então começou. "Eu trabalhava na cozinha da Casa Grande," ela disse. "Tinha ouvido o barão falar no telefone algumas vezes, coisas que eu fingia não ouvir. Todo mundo que trabalha ali finge não ouvir." Ela parou. "Mas 3 semanas antes de ele me mandar embora, eu precisei limpar o escritório dele. Era de madrugada. O barão tinha viajado. A porta estava aberta. Entrei para limpar. E no chão, debaixo da mesa, tinha caído uma pasta com documentos. Documentos? Contratos de compra e venda de terra. Terras que não eram dele. Terras de gente que morava ali há gerações. Pequenos produtores, com recibos de pagamento para gente que eu nunca tinha ouvido falar. E no fundo da pasta, uma lista com nomes. Nomes de gente da região. Ao lado de cada nome, uma palavra. Alguns tinham resolvido ao lado, outros tinham pendente. Ela me olhou. Um deles tinha eliminado. O estômago afundou. Eu coloquei tudo de volta. Ela continuou. "Mas antes, tirei foto, com o celular. Não sei por que fiz isso. Instinto. Medo. Alguma coisa me disse que eu podia precisar daquilo um dia." Ela fez uma pausa. 3 dias depois, o barão me chamou no escritório. O tom dele era diferente. Calmo, mais calmo do que o normal.
E esse calmo me deu mais medo do que se ele tivesse gritado. Ela mexeu as mãos no colo. Ele disse: Clara, eu sei que você esteve aqui. Eu tenho câmera nessa sala que nem os peões sabem. Eu vi o que você viu. Ela parou de falar por um momento. O que ele fez? Perguntei. Ele me olhou nos olhos e disse: Você não vale nada aqui. E depois disse que eu tinha 1 hora para juntar minhas coisas e sumir. Disse que se eu fosse à polícia, ia se arrepender de ter nascido. E que ele sabia onde minha mãe morava em Goiás. A cozinha ficou em silêncio. O relógio parado na parede parecia ainda mais parado do que antes. E as fotos? Perguntei. Ainda estão no celular. Ele não sabe. A câmera não pegou o ângulo. Aquilo mudava tudo. Não era só uma mulher grávida demitida por um patrão cruel. Era uma mulher grávida que carregava dentro do celular prova suficiente para destruir um homem que se achava intocável. E esse homem sabia que ela tinha visto os documentos, mesmo que não soubesse das fotos. Clara, eu disse com cuidado. Você entende que isso que você tem pode pôr ele na cadeia. Ela assentiu. E você entende que enquanto ele não souber das fotos, ele acha que é a palavra dele contra a sua. E a palavra dele vale mais aqui. Eu sei, ela disse. É por isso que eu não fui à polícia. Por isso e porque ele ameaçou a minha mãe. Fiquei em silêncio. Pensei no que Conceição teria feito. Na verdade, eu sabia. Conceição era daquelas mulheres que não tinha medo de fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa certa era difícil. Ela teria olhado nos meus olhos e dito: Faz o que precisa ser feito, Josué. Então foi isso que eu decidi fazer. Naquela mesma tarde, liguei para o delegado Mendes, de Miracema. Não era o delegado da nossa cidade, porque o delegado da nossa cidade jantava na casa do barão todo mês. Mendes era um homem que eu conhecia de uma questão de limite de terra que a gente tinha resolvido junto há uns 8 anos. Homem sério, reto, que não se impressionava com nome de família, nem se curvava para dinheiro alheio. Mendes, eu disse quando ele atendeu. É o Josué, de Santa Rosa. Josué, há quanto tempo? Muito tempo. E só ligo quando tem problema. Ele riu uma risada curta. Me conte. Contei. Não tudo, mas o suficiente para ele entender o tamanho. Quando mencionei o nome do barão Teodoro, ele ficou em silêncio por 5 segundos completos. Teodoro de Melo Figueiredo. Ele repetiu. Esse mesmo. Outro silêncio. Então a voz dele ficou mais séria. Josué, tem certeza do que está me dizendo? Absoluta. E tem prova? Tem. Mais um silêncio. Não posso fazer isso sozinho, ele disse. Isso é grande demais para aqui a delegacia de Miracema, mas tenho um contato na Polícia Federal em Palmas que está investigando grilagem na região há 2 anos. Se o que você está me dizendo for verdade, isso se encaixa em algo que eles já estão montando. Mandei as fotos naquela mesma noite, pelo canal que o Mendes me indicou. Clara mandou do celular dela para o meu aparelho antigo de trabalho e dali eu repassei. São 22 fotos, contratos, recibos, a lista de nomes, tudo. O suficiente para acender um incêndio que o barão não ia conseguir apagar com dinheiro. Quando desliguei, fui até a varanda. Clara estava lá, sentada na cadeira que costumava ser de Conceição, olhando para o cerrado com a mão na barriga. Mandei tudo, eu disse. Para quem? Um delegado que eu conho. E ele vai passar para essa Polícia Federal. Ela me olhou. A voz tremeu pela primeira vez desde que eu a conhecia. E se não derem nada? Eu sentei na cadeira ao lado. Se não derem nada, a gente tenta de outro jeito, mas vai dar. Ela ficou em silêncio. Então disse: Por que você está fazendo isso? Eu veio até uma análise rápida comigo mesmo. Não encontrei uma resposta simples. Então dei a resposta complicada que era a verdadeira. Porque a minha esposa me ensinou que a gente não vira as costas quando alguém precisa. E porque essa casa está grande demais para uma pessoa só há tempo demais. Ela me olhou por um momento. A boca abriu como se fosse dizer algo. Depois fechou. Voltou a olhar para o cerrado e não falou mais nada naquela noite. Os 3 dias seguintes foram tensos daquele jeito que não aparece por fora. A fazenda funcionava normal. O Geraldo cuidava do gado, os peões faziam o serviço, o sol nascia e se punha com a mesma indiferença de sempre. Mas por dentro havia algo diferente. O Geraldo passou a ficar mais perto da Cide. Não porque eu pedi, porque ele percebeu. Ele via a mesma coisa que eu via. Os carros que passavam na estrada municipal de longe demais para serem normais. Uma moto que parou na divisoria por 20 minutos e depois foi embora.
Sinais pequenos que sozinhos não significam nada, mas juntos dizem que alguém está vigiando. Na terça-feira à noite, o barão veio pessoalmente. Eu estava na varanda depois do jantar quando ouvi o motor. Não era a caminhonete do Valdir. Era outra, maior, com farol alto que iluminou o terreiro inteiro quando entrou. Levantei da cadeira. Fui até a beira da varanda e esperei. A porta se abriu e o barão Teodoro desceu. Era a primeira vez que eu via ele de perto em anos. Homem alto, magro, de cabelo branco penteado para trás, camisa de linho clara, calça escura, sapato de couro que brilhava mesmo na poeira. Tinha aquele porte de quem entrou no mundo sabendo que o mundo era dele. Atrás dele, o Valdir. E mais um homem grande que ficou encostado na caminhonete com os braços cruzados. Boa noite, seu Josué, o barão disse. A voz era educada, modulada, com aquela polidez que esconde o aço por baixo. Barão, eu disse. Sem boa noite. Ele notou, mas não reagiu. Veio até a beira da varanda. Parou no primeiro degrau. Não subiu. Não foi convidado. Soube que o senhor acolheu uma ex-funcionária minha, ele disse. Aquele acolheu tinha um tom que tentava fazer parecer que eu tinha feito algo estranho. Ajudei uma mulher que precisava de ajuda. Corrigi. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Josué, eu respondi. Sem seu. Ele ignorou. A Clara é uma moça confusa. Viu coisas na minha fazenda que não entendeu e tirou conclusões erradas. Eu gostaria de conversar com ela para esclarecer. Ela não quer conversar com o senhor. Ele me olhou. As sobrancelhas levantaram meio centímetro. Ela disse isso? Não precisa dizer. Depois do que o senhor fez com ela, está implícito. Ele subiu o primeiro degrau. Eu não me movi. Seu Josué, o que eu faço com os meus funcionários é assunto meu. Demitiu uma mulher grávida, sozinha, sem nada, e disse para ela que ela não valia nada. Isso não é assunto seu. Isso é crueldade. A palavra caiu entre nós como uma pedra na água. O sorriso do barão morreu. Não foi embora devagar. Morreu de uma vez. O rosto dele ficou duro. Tem cuidado com o que diz, Josué. Eu desci um degrau da varanda. Ficamos face a face. À mesma altura. Os mesmos olhos. Mas com uma diferença. Os meus não tinham medo. Os dele tinham raiva. E raiva em homem poderoso é sinal de que ele está perdendo o controle. Eu não tenho medo do senhor. Eu disse. Devagar. Calmo. Alto o suficiente para o Valdir e o outro ouvirem. Não tenho medo do seu nome, da sua terra, nem da sua gente. Tenho 56 anos. Perdi a mulher que eu amava. Criei essa fazenda com as mãos. E a única coisa que um homem como eu tem medo é de olhar no espelho e ver alguém que virou as costas quando não deveria. Ele ficou me olhando. Eu fiquei olhando de volta. O cerrado estava quieto ao redor. Os grilos cantavam. O vento passava nas folhas do pequizeiro. Um daqueles silêncios que parecem durar uma eternidade, mas que na verdade são só 10 segundos que mudam tudo. O barão recuou um passo. A gente vai resolver isso, ele disse, mas com um tom diferente. Não era mais a polidez. Era a ameaça limpa, sem disfarce. Vai ter que resolver, eu respondi. Mas não do jeito que o senhor está acostumado. Ele me olhou mais uma vez, deu as costas e voltou para a caminhonete. O Valdir entrou do outro lado. O homem grande ficou me olhando por mais 3 segundos antes de entrar também. A caminhonete saiu. A poeira subiu. Desceu. Ficou o silêncio. Quando me virei, Clara estava na porta da cozinha. Dessa vez ela não disse que precisava ir embora. Ficou parada, com a mão na barriga, me olhando com uma expressão que eu não tinha visto antes. Não era medo, não era gratidão. Era algo que eu só vi uma vez na vida, no rosto de Conceição, no dia em que eu disse para ela que ia construir a casa que ela tinha desenhado no caderno de escola, porque se ela sonhou, eu fazia. Era a expressão de quem acabou de descobrir que existe alguém que está disposto a ficar em pé por ela, não por obrigação, mas por decisão. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida, depois dos 7 meses de doença de Conceição. O Mendes me ligou na quarta-feira de manhã. As fotos tinham chegado na Polícia Federal. Eram consistentes com um inquérito que já estava em andamento há 18 meses. A lista de nomes que Clara tinha fotografado batia com denúncias de pequenos produtores que tinham sido pressionados a vender terra por valores absurdos e pelo menos 2 famílias que tinham desaparecido da região sem explicação. A palavra eliminado que Clara viu ao lado de um nome estava sendo investigada com prioridade. O delegado federal responsável queria depoimento formal de Clara em local seguro.
Combinamos para a semana seguinte, num escritório da PF em Palmas, longe do alcance do barão. Enquanto isso, o Geraldo montou guarda sem que eu precisasse pedir. Ele e os 2 peões mais velhos revezavam vigília discreta. Não andavam armados, não faziam ronda visível. Apenas ficavam por perto. Homens do campo sabem vigiar sem parecer que estão vigiando. Na quinta-feira à noite, o Geraldo me encontrou na varanda. Seu Josué, ele disse, com aquele tom que eu conhecia bem. O tom de quando ele tem informação que eu preciso ouvir. Fala, Geraldo. Ouvi no mercado que o barão está nervoso. Contou para o juiz daqui que tem gente armando contra ele. Disse que ia resolver na lei ou fora dela. Na lei ou fora dela, repeti. O Geraldo assentiu. O senhor conhece o tipo. Quem tem dinheiro demais acaba achando que a lei é dele para usar quando convém e ignorar quando atrapalha. Você está com medo, Geraldo? Ele me olhou com aquela cara de homem que trabalhou a vida inteira na terra sem pedir nada. Medo não, seu Josué. Eu tenho precaução. Medo é para quem não sabe o que está enfrentando. Eu sei. Fiquei olhando para ele. Geraldo, você não precisa ficar nessa. Eu sei que não. Por isso que estou ficando. Ele foi embora antes que eu pudesse responder. Eu fiquei na varanda, sozinho, olhando para o cerrado escuro. 1 hora depois, Clara saiu para a varanda. Sentou na cadeira do lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Era um silêncio diferente dos primeiros dias. Não era o silêncio desconfortável de estranhos. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham passado por algo junto e que não precisavam de palavras para confirmar que estavam ali. Josué, ela disse depois de um tempo. Eu preciso te contar uma coisa sobre o Heitor. Quem é Heitor? O pai da criança. Esperei. Ela respirou fundo. Ele não sumiu. Não como eu disse. Ele trabalhava para o barão. Era peão da fazenda. A gente se conheceu lá. Quando eu fiquei grávida, ele ficou com medo. Não de ser pai. De o barão saber. A gente escondia. Mas o barão descobriu. E quando descobriu? Ela parou. O que aconteceu? O barão chamou ele no escritório. No dia seguinte, Heitor juntou as coisas e foi embora. Não falou comigo, não se despediu, não deixou um bilhete. Simplesmente desapareceu. Ela me olhou. O barão disse alguma coisa para ele. O que foi, eu não sei. Mas o Heitor que saiu daquele escritório não era o mesmo que entrou. Aquilo ficou pesado entre nós. Eu não pedi mais detalhes. Tinha coisas que podiam ser qualquer coisa. Ameaça, dinheiro, violência. Ou tudo junto. O pai do seu filho foi embora porque teve medo, eu disse. Ela assentiu. E você ficou. Eu não tinha para onde ir, ela disse. E depois, quando vi os documentos, eu não tinha como ir sem medo. Fiquei quieto por um momento. Então disse. Clara, quando isso tudo terminar, você vai poder ir para onde quiser. Ou ficar onde quiser. Ela me olhou. Onde eu quiser. Onde você quiser, repeti. Essa casa tem espaço. Essa fazenda tem trabalho. E essa criança vai precisar de um lugar seguro para nascer. Ela ficou olhando para as estrelas. Eu fico olhando para o céu à noite e fico pensando no que o Heitor acharia se soubesse que estou aqui. Ele ia querer que você estivesse segura. Ela balançou a cabeça. Ele ia querer não ter ido embora, ela disse. Mas não foi. Não foi, concordei. E ponto. Ela suspirou e levantou. Antes de entrar, parou na porta. Eu vou depor. Tudo o que eu vi. Tudo o que eu sei. Sem deixar nada de fora. Era decisão. Não era promessa. Eu reconheci a diferença. Boa noite, eu disse. Boa noite, Josué. Na segunda-feira, saímos antes do amanhecer para Palmas. Clara foi no banco do passageiro com a sacola original no colo, que agora tinha dentro um celular com 22 fotos, que valiam mais do que toda a terra do barão. O Geraldo ficou na fazenda com instruções claras. Se alguém aparecer, liga para o Mendes. Se for urgente, liga para mim. Se for perigoso, cuide de si primeiro. O depoimento durou 4 horas. Eu fiquei numa sala de espera com café de máquina e uma televisão muda, igualzinho a como a gente espera em hospital, sem saber o que está acontecendo do outro lado da porta, mas sabendo que é importante. Quando Clara saiu, estava com os olhos vermelhos, mas com os ombros retos. Contei tudo, ela disse. Cada detalhe. O delegado federal, um homem de uns 45 anos com cara de quem não se impressiona fácil, saiu atrás dela e me chamou à parte. O material é sólido, ele disse.
Combinamos com outras investigações em curso. Vai levar algumas semanas para a operação, mas quando vier, vai ser grande. Ela está segura? Mais segura depois de hoje. Mas até a prisão dele, existe risco. Eu cuido dela, eu disse. Ele me olhou. O senhor sabe que isso pode ter consequências para o senhor também. Eu sei, cuido dela mesmo assim. Ele assentiu. Voltamos para a Pula Fazenda à noite. A estrada de terra que entra na minha propriedade nunca me pareceu tão comprida. Quando as luzes da sede apareceram lá na frente, Clara respirou fundo e disse: "Parece casa." Não disse que era casa. Disse que parecia. Mas às vezes o parecer é o primeiro passo para o ser. As semanas que se seguiram tiveram aquele ritmo de quem espera chuva no cerrado. A gente sabe que vem, sente no ar, vê nos sinais, mas não pode apressar. O barão não mandou mais ninguém. O Mendes achava que alguém tinha avisado ele que havia movimento de investigação e que o barão estava recuando para se proteger, como faz todo homem que sente o chão tremer debaixo dos pés e quer distância do epicentro. Clara foi se assentando. A sacola tinha sido guardada dentro do armário, que significava que ela não estava mais pronta para fugir a qualquer momento. Começou a cozinhar todos os dias, com aquele talento de quem aprendeu na necessidade e aperfeiçoou na prática. A cozinha de Conceição voltou a ter cheiro de comida de verdade, de tempero fresco, de panela no fogo lento, de coisa feita com atenção. Às vezes eu entrava na cozinha e por meio segundo, só meio segundo, a sensação era de que a casa estava viva de novo do jeito que tinha sido antes. Numa tarde, eu estava consertando a porteira do curral quando ela apareceu com um copo de suco de maracujá que tinha feito com as frutas do pé dos fundos que Conceição tinha plantado. Fiquei olhando para o copo. "O quê?" ela perguntou. "Minha esposa plantou esse pé de maracujá", eu disse. Ela olhou para o copo, olhou para o pé de maracujá e então falou mais para si mesma do que para mim. Ela plantou bem, cresceu forte, foi a coisa mais simples do mundo. Uma frase sobre um pé de maracujá. Mas alguma coisa dentro de mim, que estava recolhida há 5 anos, se moveu com aquilo. Não muito, só o suficiente para eu sentir. A operação da Polícia Federal aconteceu 6 semanas depois do depoimento de Clara. Num amanhecer de quinta-feira, 4 viaturas entraram na fazenda do barão, enquanto o sol nascia. Ao mesmo tempo, em outros 3 pontos do estado, mandados de busca e apreensão estavam sendo executados em cartórios e em 2 outras fazendas ligadas ao esquema. O barão Teodoro de Melo Figueiredo foi preso na própria Casa Grande, com aquela camisa de linho clara, e levado sem algema visível, porque a PF sabe que com um homem desse tipo, a humilhação pública é parte da sentença antes da sentença. Eu soube pelo Mendes. Ele ligou às 7 da manhã. Prenderam o barão, Josué. Operação grande. 14 mandados. Está em todo canto. Fiquei parado com o celular na mão, no meio do terreiro, com o sol batendo na cara. Quando entrei na cozinha, Clara estava de pé, com as 2 mãos na barriga, me olhando. Ela já sabia. Tinha visto no celular. "Acabou?" ela perguntou. "Acabou." Os joelhos dela dobraram por um segundo. Ela se segurou na mesa. Eu cheguei perto, mas não toquei. Esperei. Ela respirou. 1 vez, 2, 3. Depois se endireitou. "Obrigada", ela disse. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, o olhar dela não era de pedra e não era de cansaço. Era de alívio. O tipo de alívio que é tão grande que a pessoa não sabe onde colocar e precisa de um tempo para aprender a carregar. A Ana nasceu 5 semanas depois. Sim, Ana. Clara escolheu o nome sem me consultar, e quando me contou, eu fiquei um bom tempo sem conseguir dizer nada. Ana era o nome da minha mãe. Coincidência não era, porque Clara tinha me ouvido contar sobre minha mãe numa das noites de varanda em que a gente conversava olhando para o cerrado. Ela guardou e usou. E quando eu perguntei por quê, ela disse: "Porque sua mãe criou um homem que parou a caminhonete quando podia ter passado direto." A Ana nasceu no hospital de Miracema, de madrugada, numa noite de chuva que caiu grossa e quente, daquelas chuvas de cerrado que lavam tudo e fazem a terra cheirar a vida nova. Eu fiquei na sala de espera, com o chapéu nas mãos, igual Geraldo faz quando pensa sério. Quando a enfermeira saiu e disse que era uma menina e que mãe e filha estavam bem, eu levantei, agradeci e fui até a porta do quarto. Clara estava deitada, exausta, com aquele brilho nos olhos que mulher nenhuma no mundo consegue disfarçar depois de um parto. Nos braços dela, um embrulho pequeno, com uma carinha amassada que ainda não sabia que tinha chegado num mundo complicado, mas que estava, pelo menos naquele momento, num canto seguro dele. "Pode chegar",
Clara disse. Cheguei. Olhei para Ana. Os olhos estavam fechados, o rosto franzido naquela expressão de recém-nascido que parece que está resolvendo os problemas do universo. Ela é linda, eu disse. E era. Clara me olhou. Josué. Eu preciso te pedir uma coisa. O que for. Ela vai precisar de um padrinho. Olhei para ela. Olhei para Ana. Pensei em Conceição. Pensei na casa que ela tinha desenhado num caderno de escola. No pé de maracujá que ela plantou. Na cortina azul de flores miúdas. No relógio parado na parede que eu nunca troquei a pilha. Pensei em 5 anos de silêncio. E pensei em como o silêncio tinha mudado nas últimas semanas. Não tinha diminuído. Tinha mudado de qualidade. Tinha virado outra coisa. Não era mais a ausência de alguém. Era o espaço para alguém. Aceito, eu disse. Voltamos para a fazenda 4 dias depois. Quando a caminhonete entrou na estrada de terra e a sede apareceu lá no fundo, com o Geraldo na varanda e o pé de maracujá carregado de frutas no fundo do quintal, Clara olhou pela janela e disse: Estamos em casa. Não disse parece casa, como tinha dito da outra vez. Disse, estamos em casa. Eu olhei para a estrada, para a sede, para o cerrado verde ao redor, e senti uma coisa que eu não sentia há 5 anos. Não era a alegria que explode. Era aquele calor quieto que se instala no peito e fica, sem pedir licença, sem fazer barulho, e a gente só percebe que estava sentindo falta quando ele volta. O Geraldo tirou o chapéu quando Clara desceu com a Ana nos braços. Ficou olhando por um momento. Então disse, com aquela economia de palavras que é dele: Bem-vinda, pequena. Essa terra é boa. Você vai gostar. Naquela noite, depois que Clara e a Ana dormiram, eu fui para a varanda. Sentei na minha cadeira. A cadeira do lado estava vazia, como de costume, mas do quarto dos fundos vinha um som que eu nunca tinha ouvido naquela casa. O som de uma criança respirando. Tão baixo que quase não era som, mas era, e mudava tudo. Olhei para o cerrado escuro. As estrelas estavam no lugar de sempre. Os grilos cantavam. O vento passava nas folhas do pequizeiro com aquele sussurro que parece que a árvore está contando um segredo. Pensei em Conceição. Não com a dor dos primeiros anos, com a presença. Aquela presença que ela tinha virado dentro de mim, que não era lembrança e não era saudade, era algo mais difícil de nomear. Era como se ela estivesse ali, sentada na cadeira do lado, me olhando com aquele sorriso que ela tinha quando eu fazia alguma coisa certa sem perceber. Você faria isso? Eu disse em voz alta. Se fosse você que tivesse encontrado ela na estrada, você parava antes de mim. E ela teria concordado porque era verdade. Clara ligou para a mãe no dia seguinte. Conversaram por quase 1 hora. Clara chorou. A mãe chorou. Depois combinaram de se ver. A mãe ia vir de Goiás no mês seguinte para conhecer a neta. Quando ela desligou, veio até a varanda onde eu estava tomando café e disse: Ela disse que me ama e que eu sou teimosa igual ao meu pai. Sorri. E o que você disse? Que ela tinha razão nas 2 coisas. O barão foi condenado 8 meses depois. Grilagem, falsidade ideológica, ameaça, associação criminosa. A sentença foi de 12 anos. Os cartórios foram interditados. As famílias que perderam terra começaram a receber indenização. E aquele nome que tinha eliminado ao lado, a investigação revelou que era um pequeno produtor, que tinha sido encontrado morto em circunstâncias nunca esclarecidas 2 anos antes. Com o depoimento de Clara e as fotos, o caso foi reaberto. Na manhã em que a sentença saiu, eu estava no curral com o Geraldo quando Clara apareceu na porteira com a Ana nos braços. Saiu no jornal. Ela disse: 12 anos. Geraldo tirou o chapéu, coçou a cabeça e colocou de volta. Podia ser mais, ele disse. Mas é alguma coisa. É alguma coisa, concordei. Clara ficou parada na porteira, olhando para o cerrado que se estendia até o horizonte, verde, inteiro, lavado pela última chuva. A Ana estava acordada no colo, com os olhos grandes e abertos, olhando para o mundo com aquela expressão que os bebês têm quando tudo é novo e tudo é possível. Josué, Clara disse. Lembra quando você me encontrou na beira da estrada? Lembro. Você parou a caminhonete e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Lembro. Por que você parou? Olhei para ela. Para a Ana. Para o cerrado atrás delas. Para a casa que Conceição tinha desenhado e que agora, finalmente depois de 5 anos, não estava mais vazia. Porque a minha esposa me ensinou que a gente não passa direto. Eu disse. Quando alguém precisa, a gente para.
Clara me olhou por um longo momento. A Ana esticou a mão e agarrou a borda do chapéu da mãe. Clara riu. Aquela risada que eu tinha aprendido a conhecer. Baixa e genuína, que chegava sem avisar e que cada vez chegava com mais frequência. Ela era sábia, a sua esposa. Clara disse. Era, concordei. Era muito mais do que eu. Voltei para o curral. Geraldo me olhou de canto, com o chapéu puxado para baixo e aquele meio sorriso que ele guardava para as ocasiões certas. Boa coisa essa, seu Josué, ele disse. Peguei a ferramenta e voltei ao trabalho. O sol subiu. O gado mugiu. A cerca precisava de reparo. A terra precisava de alguém. E pela primeira vez em 5 anos, esse alguém não era mais só eu.